fazer aqui uma pergunta única para o Wilson, Felício e Luiz Felipe. Pensando aqui, eu estava assistindo vocês falando e mostrando as vantagens de cada região para receber os negócios. Eu queria propor que a gente invertesse um pouquinho a lógica disso e que a gente pudesse refletir um pouco sobre aonde a gente tem que avançar ainda, né? Que deveres de casa a gente ainda precisa fazer para que os investimentos no Brasil e especificamente nas áreas onde vocês atuam ganhem ainda mais ritmo, mais impulso. O que a gente pode fazer de dever de casa? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e, sobretudo, para a região amazônica, para Norte e Nordeste, porque a gente tem um claro desequilíbrio no Brasil entre as regiões Sul, Sudeste e Norte e Nordeste. E aí, para que a gente possa avançar ainda cada vez mais, é essencial que a gente tenha infraestrutura. E há uma necessidade do Brasil de ter um reconhecimento da importância que essas regiões têm para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, para a questão da proteção ambiental. Enquanto a gente não tiver avanços significativos como infraestrutura, por exemplo, para viabilizar empreendimentos na Amazônia, dificilmente a gente vai conseguir avançar, não só na questão dos investimentos, não só na questão da atividade econômica, mas na questão social. E isso é fundamental para que a gente possa avançar. A gente está falando especificamente do estado do Amazonas, que é a maior extensão de floresta contínua do planeta, a maior reserva de água doce do planeta, mas tem gente que não tem água potável no interior do Amazonas. Tem gente que tem dificuldade para chegar à escola, tem gente que tem dificuldades para ter acesso a alimento. Tem muitas regiões do estado do Amazonas, muito interior, em que as crianças vão para a escola em busca da primeira refeição do dia. Então, esse é um papel, é um trabalho que o governo brasileiro, que o governo federal e todas as instituições, todos os poderes precisam entender a necessidade que se precisa avançar em regiões mais pobres, como as regiões norte e nordeste do Brasil. E infraestrutura é fundamental. Obrigado, Felício. Bom, desburocratização, né? O Estado ainda é muito burocrático e aqui, já de pronto, junto com isso, licenciamento, velocidade de licenciamento. O Estado de São Paulo é responsável pela CETESB, uma das agências licenciadoras, assim como outras agências como a Artesp, e o licenciamento, o Grapoab, enfim, é uma grande dificuldade para o empreendedor. Então, eu diria, desburocratização, junto disso, velocidade de licenciamento, garantindo, claro, todo o cuidado necessário com o meio ambiente, né? Também lembrando que o Estado de São Paulo, apesar de, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, é um Estado muito desigual. Então, distribuir melhor, né, essa geração de emprego e renda por todo o Estado, e o agro aí tem um papel importante, principalmente o pequeno produtor, que é a nossa missão de poder levar assistência. O grande, se a gente não atrapalhar, já está bom demais, né? Se o político não atrapalhar o grande produtor do agro, já cumpriu sua missão. Já o pequeno, é importante estender a mão, qualificação e regularização fundiária para que ele possa ter acesso a financiamento. Então, essas são algumas missões que, ao longo dos próximos anos, nós temos pela frente. Obrigado pela pergunta. Alan, desde 2021, 243 mil novas empresas foram abertas na cidade de São Paulo e 41 mil migraram, já existiam em outras cidades, migraram para a cidade de São Paulo. Várias delas empresas internacionais. E, em conversa com algumas dessas empresas, a principal ideia que aparece repetidamente como condição para os investimentos de fora do país, principalmente os investimentos de longo prazo, infraestrutura e etc., é a ideia da estabilidade, né? Então, estabilidade é o fundamental e essa estabilidade acaba
se desdobrando e uma série de ações importantes que o país cumpra com essas condições. Em primeiro lugar, estabilidade de regras, acho que é uma questão básica, né? Falava agora há pouco ali no intervalo com um colega que mencionava as vantagens que o Brasil tem em relação a vários países, sobretudo na América Latina, no que se refere à estabilidade de regras, que embora haja mudanças de governo, o norte permanece, você sabe mais ou menos qual é a direção que o Brasil toma em relação às decisões de longo prazo e às regras fundamentais do jogo. Segundo ponto é a estabilidade da moeda, né, que é fundamental para que o investidor consiga fazer a avaliação de custo-benefício do investimento dele no longo prazo. E falar em estabilidade da moeda envolve a gente continuar trabalhando por uma moeda conversível, para transformar o real de fato numa moeda global e continuar com o trabalho bem sucedido que a gente tem tido enquanto nação de controle da inflação, né? E, finalmente, segurança jurídica e as medidas de desburocratização, me filiando aqui, fazendo coro com o vice-governador, que de fato são super importantes para que o investidor consiga navegar com tranquilidade dentro do marco regulatório brasileiro. Então, eu resumiria todas essas ações sob a palavra de estabilidade, eu acho que é o fundamental que a gente tem em mente se a gente quiser atrair investimentos estrangeiros para o... Muito bem, obrigado pelas respostas. Felipe, você quer comentar do ponto de vista das empresas, que tipo de ação é vital assim, para uma decisão de investimento? Olha, eu vou dar um breve depoimento aqui a respeito da experiência que nós tivemos recentemente com a própria TCL, no que diz respeito ao início da operação da produção de condicionadores de ar lá no Polo Industrial de Manaus, né? A TCL, quando iniciou a joint venture conosco em 2016, ela já tinha ambição de iniciar também, além da produção de televisores, a produção de condicionadores de ar. Porém, eles ainda, enquanto novatos para o mercado brasileiro, não tinham a segurança de que haveria uma estabilidade do ponto de vista jurídico, no que diz respeito ao PPB, ao processo produtivo básico, para a produção de condicionadores de ar no longo prazo, e isso foi, ao longo do início da relação com eles, esclarecido. Criou-se um entendimento mais profundo a respeito da estabilidade jurídica que se tem nesses benefícios fiscais, e ali encorajou-se, então, a decisão de iniciar o investimento numa nova fábrica lá em Manaus para a produção de condicionadores de ar. Eu faço menção a isso porque, no caso de televisores, nossa empresa ela já produzia, né? Então não havia necessidade de investimento em CAPEX. O parque industrial estava todo instalado, mas para a decisão da tomada de decisão de investimento em uma nova fábrica, a questão da estabilidade jurídica ela se tornou ali muito relevante. Então, só estou dando esse exemplo porque certamente isso se aplica nos mais diversos segmentos da economia. Não há nenhum tipo de instabilidade ou insegurança jurídica no que diz respeito à Zona Franca, né, governador? Mas eu estou dando esse depoimento porque para o investidor estrangeiro que está tão distante do dia a dia, da realidade, são questões que precisam ser endereçadas, massageadas com muito cuidado, com muita atenção, para que se deixe muito claro para o investidor que vai aportar uma grande quantidade de recursos, de que as regras do jogo não vão mudar. Então, eu sei que esse exemplo, quando eu utilizo, no caso aqui da Zona Franca de Manaus, ele para a TCL ele foi muito caro,
mas certamente no segmento de energia, quando tivemos lá aquela mudança de regra no meio do caminho, ou em concessões outras, ele certamente causa uma série de insegurança para o investidor. Então, repito aqui, é importante sempre que a regra do jogo ela não mude no meio do caminho, porque isso é muito prejudicial e consome uma energia enorme para explicar e convencer o outro lado de que o Brasil é um país onde os investimentos de longo prazo são seguros e devem ser feitos com tranquilidade. Obrigado. Bom, a gente vai se encaminhando para o encerramento desse painel. Eu vou fazer um resumo dos principais tópicos discutidos. Houve no começo um leque enorme de oportunidades de investimento apresentadas, de projetos de preservação no Amazonas, a um mercado de créditos de carbono que em breve será já colocado em andamento, as concessões e privatizações do governo de São Paulo, para citar algumas, o trem intercidades, as linhas da CPTM, túnel Santos-Guarujá, escolas, a privatização da Sabesp e da EMAI, a cidade de São Paulo com a sua frota, a descarbonização da frota de ônibus, maior projeto desse tipo no hemisfério ocidental, com mais de 13 mil veículos. Também discutimos parcerias entre empresas chinesas e brasileiras, essa de longuíssimo prazo entre a SEMP e a TCL, renovada por mais 50 anos. Do ponto de vista de desafios, as principais questões que apareceram foram, e como lições de casa a serem feitas pelo lado brasileiro, foram a infraestrutura, o investimento nessa área, desburocratização com foco no licenciamento e muito fortemente a questão da estabilidade das regras, da segurança jurídica e também da moeda. Acho que esse é o ponto principal. Agradeço a todos os participantes do painel.